Vamos lá? Romanos capítulo 8. Nossa última ministração nesse tema. Por que confiar em Jesus Cristo nas lutas? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós é revelada. Só volta um pouquinho. Preste atenção no texto. Que nós estamos falando, por que confiar em Jesus Cristo nas nossas lutas? Olha o que ele diz. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Por que confiar em Jesus Cristo no meio das lutas ou nas lutas? Na primeira semana falamos que nós podemos confiar porque ninguém conhece mais de luta e de dor do que Jesus. Na segunda, porque com Ele está todo o poder e com mais ninguém. Depois falamos que com Ele podemos confiar, porque com Ele nós podemos todas as coisas. Na semana 2, nós falamos que não importa, nós devemos confiar em Jesus, porque não importa a luta que você trave, sem Jesus você não vai vencer. Depois falamos também que podemos confiar, porque esperar com confiança nele é sempre a melhor decisão, mas não de forma passiva. E falamos também que podemos confiar porque ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o agir de Deus, nem mesmo os seus filhos. E chegamos agora à nossa terceira semana. E amados, voltando a falar sobre isso, no caminho da vida todos nós enfrentamos lutas. Todos. Quem aqui já enfrentou ou está enfrentando lutas, levante a mão. Teve um que não levantaram a mão. Amém, glória a Deus. Você não está enfrentando e até hoje você não enfrentou. Eu fico muito feliz. E espero sinceramente que você não enfrente. Mas essa minha sinceridade vale muito pouco, porque certamente você vai enfrentar. E nesse caminho, há aqueles que são vencidos e há aqueles que vencem as suas lutas. Há alguns que sucumbem, que arriam, que desistem, que param. Mas é importante a gente pensar que nesse caminho há dois grupos de pessoas e há algo que os diferencia disso. O que é a fé e a esperança? Nesse caminho há um grupo que vive pela fé, que caminha pela fé, que se mantém firme pela fé e pela esperança que tem. Há um grupo que vive sem nenhuma esperança. E o tema deles, ou o lema deles é viver intensamente essa vida, porque um dia ela vai acabar. E quando ela acabar, simplesmente acaba tudo e acabou o sofrimento, acabou a dor, ou como acabou a alegria, a vida começa aqui, termina aqui e pronto. Já o outro não. O outro sabe que a vida não termina com a morte e que eles precisam fazer a escolha enquanto estão com vida. Reconhecem e sabem que ao homem está permitido morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo. Ou seja, não tem como, não dá para depois da morte achar que podemos encontrar uma saída. A escolha tem que ser feita aqui. Por isso eles se rendem a Cristo, ganham propósitos e convictamente creem em Jesus e na esperança da vida eterna. Amam e anseiam e se preparam para a volta de Jesus Cristo. Pensar sobre a luta, os problemas, as dificuldades, é preciso pensar que elas fazem parte do processo. E que a nossa leitura, ela tem um peso muito grande na decisão
que nós tomamos dentro do processo das nossas lutas, dos nossos desafios, das nossas dificuldades. Porque esse momento de luta, de incerteza, em que o desafio se torna ainda mais renhido, a gente precisa entender que a dor, ou talvez o desespero, ou talvez o medo, a incerteza, pode nos fazer desistir. Ou, como uma espada de 2 gumes, pode nos fazer firmar ainda mais no propósito eterno. Mas a verdade é que a gente sempre está andando numa linha muito tênue, muito fina. E é por isso a importância de nós entendermos a fé, de estarmos fixados e olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que sabe o que é padecer, que sabe o que é enfrentar os dissabores da vida. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipenses, lá no capítulo 1, se eu não estou enganado, primeiro eu preciso achar, diz assim: Filipenses capítulo 1, Filipenses, cadê você? Aqui. Achei. Ele diz o seguinte, que a nós não foi dado somente a graça de crermos em Deus, mas também de sofrer por Ele. Pois a vocês foi dado o privilégio, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Parece que esse texto e essa frase, ela está meio descontextualizada do momento em que a igreja vive. Parece meio que fora daquilo que nós ouvimos ou que nós escutamos hoje, por exemplo, nas rádios e nas TVs. Como que alguém pode escrever que nós recebemos a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele? Mas o Senhor Jesus disse isso. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se odiaram a mim, odiarão vocês. O mundo odeia vocês. Vocês estão fora do habitat natural de vocês. E é óbvio que a hostilidade se faz presente. Mas nós não conseguimos entender, ou uma grande parte da igreja, dos cristãos, não consegue entender isso por causa do avalanche de informação e o não discernimento de absolutamente nada do que se ouve, do que se recebe. Então é muito mais fácil eu ouvir aquilo que eu quero ouvir do que eu ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Porque aquilo que eu quero ouvir me mantém no encanto, mas aquilo que eu preciso ouvir abre os meus olhos, me faz enxergar e me chama a um preparo para que eu enfrente a realidade do que eu preciso viver e passar. As lutas, de fato, fazem parte do processo. Por isso, nós devemos ter no nosso coração que elas não são motivos para nós, por exemplo, pararmos, desistirmos. Pelo contrário, elas devem nos estimular a confiar mais em Jesus, a exercer mais a nossa fé, a acreditar muito mais no amor de Deus. Ele nos conduzirá em vitória até o dia eterno. Nós precisamos, amado, nós precisamos acreditar nisso. Confiar em Jesus Cristo nas nossas lutas, exercer fé e esperança nele, é possível porque, já adiantaram lá, está aí o primeiro tema. Tudo o que nos sucede pode contribuir para o nosso bem no propósito eterno. Tudo, absolutamente tudo. Pastor, como que as lutas podem contribuir para o nosso bem no propósito eterno? Paulo escreveu isso.
todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas não significa somente coisas boas, mas todas as coisas inclui a isso as coisas que não são tão boas, que nós não gostaríamos de passar, que nós não gostaríamos de enfrentar, mas no cômputo geral nós precisamos entender que ela vai contribuir de alguma maneira, se eu interpretar, se eu avaliar, se eu conseguir discernir qual é o propósito disso tudo. A bem verdade que existem lutas que são desnecessárias, aconteceram e acontecem na nossa vida porque nós demos legalidade, mas há outras que não. Mas sempre que nós enfrentamos algum tipo de luta, algum tipo de dissabor, nós cristãos, dependendo da maturidade, nós costumamos acreditar como se Deus estivesse nos abandonado ou nos abandonando, como se Deus não estivesse muito preocupado conosco, como se Ele tivesse a obrigação de nos livrar de toda e qualquer situação da nossa vida. Não. Ele tem conosco uma aliança de passar conosco também pelo meio da tribulação, de passar a noite conosco na cova com os leões, de entrar conosco na fornalha ardente, de entrar conosco no rio e não deixar que a água nos engulam, não deixar que o fogo nos queime, mas Ele está conosco. Ele não evita as nossas provações, mas Ele está conosco em todas elas. E isso, para que nós entendamos que existe um processo de crescimento, de maturação, de robustez na nossa fé, de poder olhar para aquele que é a nossa esperança. Mas se nas lutas nós desistimos, se nas lutas nós paramos, se nas lutas nós murmuramos, então como que nós vamos crescer? Às vezes, nós precisamos, no caminho entre a terra em que éramos escravos até a terra prometida, ao deserto. Nessa trilha entre a terra em que estávamos escravos, como o Egito, o mundo e o pecado, até a terra prometida, a Canaã celestial, ainda existe o deserto, que nós temos de atravessar. E no deserto, nós precisamos sobreviver. Nós precisamos entender que as lutas e que Deus vai trabalhar conosco no limite. Deus não chega depois da hora, mas também não fique preocupado, não, porque Ele não chega antes da hora. Ele sempre vai chegar no limite. No limite, no limite, no limite. Quando você achar que não vai ter mais jeito, ali Ele aparece, ali Ele entra, ali Ele está. Deus não chegou atrasado para ressuscitar Lázaro, chegou no tempo dele. Porque o desejo de Maria e de Marta era que Lázaro não morresse. Mas no projeto do Pai estava que Lázaro ressuscitasse. Se eu não entendo o plano de Deus, eu me desespero. Porque nós não temos a paciência de esperar a última página. Porque nós não temos a paciência de esperar o que Deus tem para nós. De interpretar o que Deus está falando conosco. Como nós lemos, Filipenses 1:29, porque nós não recebemos a graça somente, porque nós recebemos a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. A graça de sofrer. Se graça é dádiva imerecida, nós vamos sofrer imerecidamente. Mas ele fala de uma graça como se o sofrimento fosse imerecido. Óbvio que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por situações, mas essa é a graça que Deus nos deu, de entender que o preço do exercício da nossa fé e das escolhas que nós fizemos é não ter a compreensão do mundo, a benevolência do mundo, é não ter a misericórdia do mundo, a compaixão do mundo, é não receber o amor do mundo, mas sim a opressão, a luta. Nós temos que fazer e avançar contra tudo isso e superar tudo isso. Tudo o que sucede a nós neste mundo, nós
podemos usar de duas formas. Ou para nos aproximar de Deus e nos fazer depender mais dele, mais da sua graça, mais do seu amor, ou nos afastar dele, achando que os acontecimentos são culpa dele, e não por uma aprovação, não por um desenvolvimento da nossa fé e da nossa esperança nele. Nós precisamos disso. Nós precisamos acreditar e confiar nisso todos os dias. Tudo o que nos sucede neste mundo pode contribuir para o nosso bem no propósito eterno, no propósito de Deus com a nossa vida. Dê uma olhada à sua volta. Quantas coisas e quantas oportunidades você jogou fora e perdeu, porque você não aguentou, porque o orgulho falou mais alto, porque a dor falou mais alto, porque alguma coisa falou mais alto e você chutou tudo para o alto, virou o balde e saiu. Eu não quero mais. Casamentos foram destruídos porque muitos não suportaram a luta de um casamento, de uma crise. Pais perderam filhos porque não suportaram enfrentar lutas. Filhos perderam pais porque não suportaram. E eu estou falando de cristãos, eu não estou falando de pessoas não cristãs, porque o mundo enxerga tudo de uma forma diferente. Mas eu e você precisamos entender que nós enfrentamos hostilidades do mundo desde a hora em que nós levantamos até a hora em que nós deitamos, e quando estamos dormindo, se o guarda de Israel não nos guarda, não nos protege, a gente seria engolido. Mas há uma outra razão pela qual eu posso continuar confiando em Jesus, mesmo diante das minhas lutas, sim. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada pode nos separar desse amor. Não existe nada, absolutamente nada, que nos separe desse amor que está nele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, porque eu e você amamos a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Algumas traduções trazem essa palavra e essa tradução NAA, continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, está me remetendo ao texto anterior, porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus. Não são as lutas que vão me separar do amor que Ele tem por mim, e também não vai me separar do amor que eu tenho por Ele. Não são as tribulações, os reveses, a incompreensão das pessoas, os ataques que nós sofremos. Ah, pastor, eu não vou mais naquela igreja porque ninguém olha para mim. Como é que você sabe que ninguém está olhando para você? Ah, porque eu estou olhando para elas. Ah, ninguém fala comigo. Como é que você sabe que ninguém fala com você? Ah, porque eu não falo com elas. E por que você não fala com elas? Ah, porque elas não falam comigo. Mas todo diálogo tem que ter alguém para começar, não tem? Se eu não falo com alguém e alguém vem falar comigo, no mínimo por educação, eu vou responder. O problema é que nós somos passivos. Nós queremos sempre que as pessoas nos procurem, que as pessoas falem conosco, que as pessoas nos amem. E aí depois a gente, em contrapartida, ama, fala,
Responde. E quando aparece alguém extrovertido, que chega falando com todo mundo, até com as paredes, que faz amizade com o cachorro, com o gato, com o rato, com o poste, com tudo, e sai falando. Tem uns irmãos que falam, nossa, lá vem o santarrão, a santarrona. E ela chega, ela ou ele, né, chega e começa a conversar com você, então, sei não. Nossa, você está alguém? Não, só assim mesmo. Tem gente que não quer ser legal e se incomoda com quem é. É verdade. Tem gente que não quer ser legal e se incomoda com quem é legal. Tem gente que não gosta, sabe, de muito relacionamento e se irrita com quem gosta de relacionamento. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque você não pode deixar essas coisas te atingir. Você não pode deixar. Você não pode deixar que a fala de alguém, que o dito de alguém, sabe, que coisas pequeninas, ou em casa. Eu já conversei com pessoas que falaram assim, pastor, eu parei de ser crente. Mas por que você parou de ser crente, meu filho? Ele nem parou de ser crente, parou de seguir Jesus. É porque lá em casa não dá. É uma perseguição que não tem tamanho. Ninguém me entende, pastor. Quantas pessoas são cristãs lá? Não era só eu. Você queria compreensão? Como que você quer que alguém te compreenda? Se a linguagem é só sua. Ah, pastor, mas eu não suportei a luta. Que luta? Que luta? No YouTube tem um vídeo, como morreram os 12 apóstolos. Assiste esse vídeo. E depois você fala para você mesmo, nossa, eu não sofri nada. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo lá. Alguém porque fala de Jesus ser jogado de um, vamos dizer, de um prédio alto, de um muro alto para morrer, esturricado lá embaixo. Outro ser crucificado de cabeça para baixo. Outro ser jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Viu? Pastor do céu. Os nossos apóstolos, sim, esse que escreveram algumas cartinhas para nós e que a gente acha tão maravilhoso, tão espiritual, oh aleluia, que faz até a gente falar em línguas. O outro foi colocado assim, veio um cara com uma espada e cortou a cabeça dele. Pastor, eram uns endemoniados que fizeram isso com Paulo. Nós fomos chamados para herdar a salvação e ser testemunha dele. Graças a Deus que ninguém aqui no nosso país, pelo menos por enquanto, enfrenta isso. Agora, uma palavrinha de alguém, um olhar torto do pastor. Pastor me olhou torto, não vou mais. Às vezes o coitado é até estrábico, não é? Entendeu? Me olhou torto, não vou mais. Não é? Não vou mais. Pastor, hoje pegou pesado. Eu não mereço, aquela palavra não é para mim. Mas se aquela palavra foi pesada e não é para você, mas é para te alertar, para que ela nunca sirva para você. Nós precisamos, amados, entender de que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a perseguição, nem a incompreensão, nem a dor, nada. Nós estamos ligados, Ele nos ama de tal maneira que Ele escolheu. Nada foge do propósito de Deus, movido pelo seu amor a nosso favor. E no propósito de Deus, aos que são alcançados, aos que são abençoados por Ele, todos que creem em Jesus como o seu Senhor e Salvador. Então eu preciso entender que eu estou nesse mundo. Às vezes nós enfrentamos luta porque a gente não sabe discernir e usar as estratégias que Deus tem nos dado para isso. Essa semana eu estava no meu tempo com Deus, na minha oração com Deus, eu falando com Deus sobre as lutas. E é muito interessante como que Deus vai mostrando, você vai lendo, Ele vai mostrando para você, Ele vai ensinando para você algumas coisas. E eu falei assim, Deus,
Como que a gente pode vencer o diabo? Resistindo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista sempre. Declare sempre. Em nome de Jesus, repreenda sempre. Como que a gente pode vencer a carne? Mantendo-a crucificado, matando todos os dias a nossa natureza terrena. Paulo escreveu isso aos Colossenses. Fazei, pois, morrer a sua natureza terrena. Paulo escreveu aos Gálatas: os que são de Cristo já crucificaram a sua carne. Então é assim que eu venço a minha carne. E como que eu venço o mundo? Pela fé e correndo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o mundo não é para ser amado. As coisas do mundo não são para que nós nos apeguemos e coloquemos nela o nosso coração. Elas vão nos absorver. Elas vão nos engolir. A gente precisa ter esse discernimento e entender que para cada tipo de luta tem um tipo de estratégia. Não é a mesma. Qual é a luta? Em que campo você está lutando hoje? Qual é a guerra que você está lutando hoje? Ah, eu estou resistindo o diabo, mas a luta é com o diabo ou é com a sua carne? Ah, pastor, não é a mesma coisa? A Bíblia diz que não. Ah, a minha luta eu tenho uma paixão por esse mundo, então a sua luta é com o mundo. Não é com a carne nem com o diabo. Ele apenas está potencializando isso. Mas a sua luta está num outro campo. O povo de Deus erra, peca e perde porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Nós não sabemos, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas têm que ser poderosas em Deus. Nada vai nos afastar do amor de Deus. Ele sempre vai nos amar, mas nós precisamos entender que o pecado nos afasta dele. Não travar a guerra de maneira correta, não lutar da maneira certa, não usar as estratégias, faz com que a gente perca. Nós precisamos entender, há muita sabedoria nessa palavra, e o Espírito de Deus nos revela tantas coisas. Por que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, passou no olho do cego e mandou ele lavar o olho no tanque? Que nojento! A Anvisa processaria ele hoje. Quantas bactérias, quanto não sei o que, poderia estar ali. Mas essa foi a estratégia que ele achou. Jesus usava de tantas estratégias, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, a voz do Pai, o que o Pai mandava fazer. Mas quando ele disse: Pai, é possível passar de mim esse cálice? Deus disse: não. Deixe-me dizer uma coisa. Nós temos prazer, muito prazer, de abençoar, de presentear filhos que são obedientes, sim ou não? Um filho obediente, eu dou porque ele é obediente. O outro só põe de castigo, não é? Que não me obedece nada. E quando não obedece, a gente já chama logo de rebelde. É rebelde, é filho rebelde. A gente faz isso. A gente abençoa, a gente prepara, a gente deixa. Por que Deus não ouviu o filho dele, que era absurdamente obediente? E foi obediente até a morte de cruz. Por que, amados? Porque a nossa obediência a Deus está dentro de um propósito. Se o propósito de Deus conosco é algo que a gente tem que passar e não compreende, nós iremos passar. E Deus vai dizer não para nós. Não vai nos deixar sozinhos, mas vai dizer não, eu não vou tirar. Como ele não tirou o espinho de Paulo. Paulo orou 3 vezes. E 3 vezes ele recebeu o quê? Não. 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 Esse espinho te mantém fraco. E é na sua fraqueza que o meu poder é aperfeiçoado. Ou seja, esse espinho faz com que você ore mais, com que você dependa de mim.
Tem gente que vai chegar no céu e fala assim: Senhor, por que depois que eu me converti, o Senhor colocou aquela doença em mim e nunca mais tirou? Deus vai falar: porque se eu tirasse, você não estaria aqui. Senhor, por que o Senhor nunca... Eu perdi toda a minha fortuna e depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu nunca mais consegui ser rico. Por quê? Porque se você fosse rico, você não estaria aqui. E existem coisas que nós vamos perguntar para Deus e Deus vai falar assim: o fato de você não ter, é por isso que você está aqui. Porque se você tivesse, você não estaria aqui. Mas a gente não entende isso. A gente não compreende isso. A gente não consegue entender algumas coisas que Deus faz. E aí a gente acha que Deus não está me amando. Deus não está gostando de mim. Se Deus me amasse, não deixaria eu passar pelo que eu estou passando. É exatamente porque Ele te ama que você está passando o que você está passando. Mas há uma promessa dEle de estar com você todos os dias. De passar com você. De caminhar com você. Portanto, não deixe nem o diabo, nem sua carne e nem o mundo dizer para você que você está separado do amor de Deus. De que as lutas é a prova de que Deus não te ama, é a prova de que Deus não está contigo, é a prova de que Deus isso. Não é verdade. Muitas provas da nossa vida, ela vem porque nós saímos do propósito de Deus. Como assim, pastor? Olha para Jonas. O que Jonas enfrentou? O que ele enfrentou? Porque ele saiu do propósito de Deus. Quando nós saímos do propósito de Deus, a luta é a maneira... Alguém já viu aqui como é que pastor... tem os pastores, né, à frente, ovelha, o pastor vai à frente, o pastor principal, e atrás tem alguns que vão. E eles vão com uma vara. Quando a ovelha está se desgarrando, vai dar uma batidinha nela, assim, toque, toque. Vai batendo na ovelha, vai batendo. Filho, a única maneira da gente se manter no caminho parece que é apanhando. E ele chama a gente de ovelha. Então tem gente que só apanhando é que mantém no caminho. Pastor, mas eu não sou assim. Amém. Que você não apanha tanto. Mas isso não significa que Deus não te ama. Isso não significa que Deus não tem um propósito com você. Amém? E por fim, Jesus Cristo é aquele que pode guardar o nosso tesouro até aquele dia. 2 Timóteo 1, 11 a 14 diz assim: para esse evangelho fui designado, pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar, algumas traduções, o meu tesouro, aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você precisa guardar a sua fé. Você precisa alimentar a sua esperança em Deus. Os três tripés, ou o tripé da vida cristã é fé, esperança e amor. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando ele mata a nossa fé, ele rouba a nossa esperança e ele destrói a nossa vida. As pessoas se afastam porque perdem a fé. As pessoas se afastam de Cristo porque perdem a esperança. E acabam virando presa fácil na mão do inimigo. E têm a sua vida, ainda que as coisas melhorem para elas lá fora, elas não entendem que elas estão no encantamento. Que coisas piores virão. Porque nós passamos pelo aperto para viver a eternidade com Cristo. Foi o Senhor Jesus quem disse: de que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? É melhor eu sofrer, é melhor eu passar por alguns apertos, e Deus é tão bom que não permite que seja a vida toda, no período em que eu estou na terra, do que viver a eternidade longe de Deus, sofrendo e gemendo. A gente precisa ter isso no nosso coração. Ninguém tem maior interesse em que tudo dê certo na nossa vida.
que cheguemos a Canaã espiritual, que entremos nos portais eternos. Deus já preparou tudo isso para nós, mas a gente precisa ter essa confiança, que é nele que eu vou guardar a minha confiança, a minha fé, o meu tesouro. O meu maior tesouro, amado, é a minha fé em Deus, é a minha esperança nele, é a minha vida, é o meu espírito, a minha alma. É saber para onde eu vou levá-la na eternidade, aonde eu vou viver a minha vida eterna, que já começou na terra com Cristo Jesus. Mas aqui é uma fase em que as coisas nem sempre acontecem como eu imagino. Mas eu posso aprender com tudo. Eu posso tirar lições de tudo. Eu posso tirar ensinamentos de tudo. A gente precisa disso. Jesus Cristo, antes de vencer a morte, enfrentou a cruz. E nós já vencemos a morte em Cristo Jesus. Porque nós vamos ressuscitar no último dia, amém? Mas para isso nós temos que nos manter firmes nele. Não podemos negar a nossa fé. Quem pode nos separar do amor de Deus? Absolutamente ninguém. Quem pode nos conduzir em vitória até o dia final? Somente Jesus Cristo. Por isso, não pare, não desista. Aprenda a buscar essa palavra, a absorver essa palavra no seu espírito, a declarar essa palavra no seu espírito, a comer essa palavra todos os dias. Não ceda às lutas a ponto de você ter que negar a sua fé, negar a sua confiança, negar a sua esperança. Não, mas confie nele. Por que confiar em Jesus Cristo no meio das minhas lutas? Porque muitas pessoas nos abandonam na hora das nossas lutas, na hora dos nossos reveses. Mas Ele jamais vai nos abandonar. Jamais Ele vai nos abandonar. Por isso, eu quero que você entenda que existe um plano de Deus na sua vida. Existe um sim de Deus para você. Existe uma palavra de Deus pronta para você todos os dias. Coloque-se de pé. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.